Pirula, no podcast do Vilela, assume erro e arrepende-se de ter xingado a pessoa de Rodrigo Silva. E continua dizendo que viu uma porta fechando-se para um diálogo que seria muito agradável se não fosse um deslize, como ele mesmo disse, se exaltado. Veja a seguir. Pirula, você relevaria desculpar-se com o Rodrigo Silva? Um mundo em que vocês sentem e conversem seria muito melhor. Diferente do Pirula, por exemplo, que é desbocado, que quer ganhar no xingamento, no palavrão, acho que, sabe? Você já tretou com o Pirula, cara? Ele tretou comigo, eu não tretei com ele. Ele tretou, você tá entendendo? Aí fala com minha vaquinha, porque eu não vou dar nenhuma resposta pra ele. Com quem? Fala com quem? Fala com minha vaquinha. Entendi. Não, sério, porque eu acho o seguinte, quando o camarada começa a xingar palavrão, é porque ele já não tem argumento. Sim, com certeza. Não, mas me desculpo com ele com toda certeza. Se precisar, se ele vier, se ele quiser falar comigo, porque ele tinha dito claramente que não queria, então eu falei... Eu até conversei então, com ele, ele falou, putz, o Pirula, ele me ofendeu. Então eu tal. fiquei com ele. Não, na verdade, assim, eu tomei o cuidado, porque eu nunca ofenderia o Rodrigo como pessoa, porque eu não o conheço, e como disse, eu sempre, inclusive todos os cortes que pegaram, eu sempre salientei. Ele parece ser uma pessoa muito legal. Demais, cara. Eu sempre deixei com ele pra Israel, por isso que eu gostaria muito que vocês eu sempre deixei isso bem claro, que ele me parece uma pessoa muito legal, que tem uma história de vida muito interessante, então é uma pessoa incrível. Mas que do ponto de vista, quando ele vai falar de evolução, ele fala bosta. Na verdade, é mais a questão... Tá indo tão bem, cara! Poxa, Pirula! Ah, Pirula! Eu estou repetindo o que ele falou. Mas assim, eu não... A gente tentando aqui fazer uma coisa legal. Mas é que o meu intuito nunca foi ofender o Rodrigo, entendeu? Até porque aquilo eu não tenho o contato com ele. Não tenho, são as ideias. Eu não tenho contato, é só porque eu faço ideia. Agora, o problema é que eu me exaltei. Ah, tá. Né? E aí, isso daí realmente foi uma coisa que pegou mal pra caramba. Isso daí realmente eu nunca deveria ter feito, né? Quando você me perguntou dele aqui quando eu vim a primeira vez. Verdade. E eu falei dele, as mesmas coisas que eu falei em outros podcasts, e de uma maneira ninguém mais ficou ofendido nem nada, né? Daí em outros lugares eu fui um pouco mais agressivo, né? Uma coisa assim, ou debochado, talvez. Entendi. Né? Aí isso daí realmente é uma postura que eu acho que não favorece ninguém, não é o mais adequado. Mas eu conversaria tranquilamente, inclusive porque quando eu vi a resposta do Rodrigo lá no Flow, né? Eu cheguei e falei assim, eu não tinha pensado nisso, porque ia ser legal ter uma conversa com ele, e eu falei, eu fechei uma porta. Né? Então, eu tenho certeza que a maior parte das coisas que ele acha que eu falo deve ser tudo bosta. Eu tenho certeza que ele deve achar que eu falo bosta. Mas não é Mas eu falei assim, mas eu fechei uma porta aqui. Eu fechei uma porta. Né? Com o Marcos funciona de outro jeito. O Marcos é outra coisa. Eu conheço ele há muito tempo. Eu queria ver você e o Eberlin conversando. A gente tinha chegado a combinar, você lembra? A gente ia fazer no Mackenzie. Então. É que o problema é que teve a pandemia. Foi muito perto. Foi assim, eu viajei pra França. Você tinha combinado a gente tava nesse negócio de fazer em 2019. Eu ia ser o mediador de debate entre o Eberlin e o Pirula. Ele ia ser o mediador, Mackenzie. exatamente. A gente não chegava conversado com o Mackenzie, mas a gente tentar o Mackenzie. Mas o Eberlin trabalhando lá é mais fácil. Mas assim, foi 2019 mais ou menos, você tinha falado, aí eu cheguei e falei assim, olha, eu vou viajar no final do ano. Cara, isso é antes da era dos podcasts, cara, do MesaCast, não existia MesaCast ainda. Foi antes dos MesaCasts. E aí você falou, olha, eu não vou poder, você também estava super ocupado, você falou, eu não tenho como ir para São Paulo no período X. E eu falei, putz, depois desse período eu vou pra França, que eu fiquei 2 meses lá. Sim. E aí, beleza. Aí quando eu fui pra França, depois eu peguei o projeto dos dinossauros, né? Logo saí, já fui pros Estados Unidos. E aí começou a pandemia. E aí, tipo, voltei pra São Paulo, toda aquela coisa. Eu voltei no último voo da American Airlines, né? Tipo, antes o Trump já tava, sabe, tipo... Fechando a janelinha já. Achem o portão, tipo, aquela coisa.